Olá pessoal, Chodesh Tov Mevorach, chegando agora o mês de Adar Bet, logo em 2 semanas a festa de Purim. Quando começa o mês de Adar a gente canta aquela famosa música Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando entra o mês de Adar a gente aumenta o nosso nível de alegria. E curioso que nessa música também, no refrão dela a gente canta Mishenichnas Adar, e você de repente fala uma outra frase também, que a princípio não tem a ver com a ideia que começou o mês de Adar e sobre o Rosh Chodesh e tal, que é Venahafoch, Venahafoch, Venahafochu, ou seja, que esse mês tudo se virou, se transformou, aquilo que aparentemente ia ser uma coisa ruim, se transformou numa coisa boa, de Afur. Afur em hebraico é o contrário, tudo se transformou. Asher Ishvetu Yehudim Hema Besonehem, os inimigos do povo judeu que estavam em alta, que tinham já decretado um decreto final de matar e exterminar todo o povo judeu, no final das contas reverteu o quadro e o povo judeu sobreviveu e os seus inimigos foram eles próprios exterminados. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse conceito Venahafoch, que ele faz parte integral da ideia do milagre de Purim. O que significa Venahafoch? Na história de Purim a gente aprende uma lição muito interessante, que por mais que as pessoas no mundo tenham intenções ruins, querem fazer o mal, querem prejudicar, mas por trás dos bastidores, quem que está no comando é Hashem, e no final das contas, por mais que certas pessoas usam seu livre-arbítrio para fazer o mal e expandir o mal pelo mundo, mas pelo fato que Deus está no comando, e quando ele quer salvar um povo ou quando ele quer beneficiar alguém, por mais que tenha diversas tentativas de fazer mal para alguém e prejudicar alguém ou alguma nação, Hashem sempre vai virar o quadro, e aquele esforço que o inimigo lhe fez para te prejudicar, no final das contas, aquele conceito do feitiço volta contra o feiticeiro, ou seja, tudo que ia ser para o mal, Deus reverte ele para o bem. Na história de Purim a gente encontra isso em diversas maneiras. Primeira coisa, o próprio Haman, que era a figura central, que ele próprio encaminhou o decreto de exterminar todo o povo judeu, independente se eram adultos, crianças, homens, mulheres, todos. Foi o primeiro que veio com essa ideia de uma solução final para matar todo o povo judeu. Ele, no início da sua carreira, antes mesmo dele ter decretado esse decreto, quando o rei Ahasverosh ficou chateado com a sua esposa Vashti, que não compareceu naquele banquete que ele fez para todas as nações, e ele foi o ministro que recomendou para o Ahasverosh: olha, acho que vale a pena você matar essa tua esposa, porque ela foi muito desobediente, e do momento que você, como rei, deu um decreto de morte para uma esposa que desrespeitou a ordem do rei, assim, durante todo o teu reinado, no reinado persa, vai botar a moral que as mulheres têm que entender que têm que respeitar os homens. Esse foi o conselho maligno do Haman, e Ahasverosh escutou o que ele falou e decretou pena de morte para sua própria esposa Vashti, apesar que depois, quando ele já estava mais tranquilo, baixou um pouco o vinho do banquete, ele próprio se arrependeu daquilo que ele fez. Mas o Haman, que, querendo ou não, causou a morte de Vashti, e que depois disso, quem que virou a rainha lá do Império Persa foi a rainha Esther, que ela foi a pessoa-chave para cancelar esse decreto de extermínio do povo judeu. Ou seja, ele não imaginava que muitos anos depois, aquilo que ele próprio tinha feito, com uma intenção de matar a esposa de Ahasverosh e, quem sabe, ganhar mais influência no seu reinado, as intenções dele, certeza, não eram boas, mas no final das contas, aquilo que ele usou para o seu benefício, no final das contas reverteu contra ele, porque essa própria rainha que entrou no lugar da Vashti foi a rainha Esther, que por conta dela foi cancelado o decreto de Haman, e tudo que ele planejou para o mal se reverteu em cima dele. Outra coisa também, em relação a Mordecai, que salvou a vida do rei. Mordecai, ele ouviu pessoas que estavam planejando envenenar o rei Ahasverosh. Eles não sabiam que Mordecai fazia parte do tribunal judaico Sanedrim, que ele falava 70 idiomas. E ele entendeu o que eles estavam falando, querendo envenenar a comida do rei Ahasverosh. Ele foi e salvou a vida do rei. E por conta disso, em geral, quando uma pessoa salva a vida do rei, naturalmente todos os reis vão dar um mega
presente ou uma recompensa muito grande para alguém salvar a vida do rei. Justo nesse caso, eles anotaram no livro das memórias, né, do Império Persa que o Mordecai salvou a vida do rei, mas não foi feito nada em troca disso. Então o rei, que acabou sendo ingrato, não recompensou a pessoa que salvou sua própria vida. No final das contas, aquilo que aparentemente pareceu algo ruim para o povo judeu, no final se reverteu para algo bom, que justo o momento que lembraram disso foi no dia que o povo judeu mais precisava, quando Haman já estava vindo com um decreto e já tinha construído uma árvore, um tronco de 50 amot, 25 metros de altura, ou seja, uma forca em geral não tem uma altura tão grande, ele construiu 25 metros para Mordecai ficar pendurado lá e matar o seu inimigo Mordecai. E no final das contas, a própria forca que o Haman planejou enforcar Mordecai, naquela noite famosa que Ahasverosh não conseguiu dormir, que ele teve alguns pesadelos e tal, e toda hora abria aquele livro das memórias do reinado e não estava entendendo por quê, e sempre aparecia na página que Mordecai salvou a vida dele. Quando ele acordou, ele se aconselhou com os ministros: será que eu não beneficiei nada, não dei nenhuma recompensa para ele? Falaram: não, você não fez nada. E naquele dia ele resolveu: preciso fazer algo para Mordecai. E como todos sabem, na história de Purim, nessa mesma ocasião que o rei queria dar um benefício para Mordecai, Haman, ele veio na boca dele já estava: olha, hoje é o dia que eu vou convencer o Ahasverosh a enforcar o Mordecai. Estava tudo pronto já, a forca já estava pronta, tudo preparado. E nesse mesmo dia, como conhecemos a história de Purim, tudo se reverteu. O próprio rei Ahasverosh quis beneficiar Mordecai, ele começou a desconfiar que Haman estava querendo se sobrepor a ele, e ele perguntou para o Haman: o que você acha que eu recompenso a pessoa que fez um bem para o rei? Ele falou: coloca a roupa do rei, a coroa do rei, sai pelas ruas da cidade anunciando. Assim o rei faz para alguém que ele quer honrá-lo. E o rei já começou a achar meio estranho, assim, porque isso que o Haman fica pensando de usar a coroa do rei e tal, já começou a achar que o Haman não estava cheirando bem para ele, que o Haman já está com muita sede de poder demais. Então ele falou: sabe de uma coisa? Você que vai fazer isso para Mordecai, você que vai andar nas ruas, você que vai puxar o cavalo, e o Mordecai vai lá, tá vestido com a roupa do rei. Então aquilo que o Haman queria que fizessem com ele, no final acabou sendo feito com seu próprio inimigo de morte, o Mordecai, que ele queria tanto ver ele morto, e no final das contas, essa própria forca que ele construiu com Mordecai, ele próprio foi enforcado lá. Então, em Purim teve todo um conceito que tudo se transformou. O próprio dia que foi decretado naquele sorteio no começo da história, que esse é o dia que os judeus vão ser mortos, nesse mesmo dia os inimigos do povo judeu foram castigados, ou seja, esse mês que era para ser um mês de tragédia se transformou miagon lesimcha, de tristeza para alegria, me'evel leyom tov, de luto para um dia festivo. As coisas que aparentemente pareciam ser coisas muito ruins, como coitada da rainha Esther, que era uma super tzadiká, morando esposa de um rei assim, que era uma pessoa com um nível de moralidade muito, muito baixo, mulherengo, que bebia muito também, uma mulher assim tão justa, tão correta. Óbvio que sofria estando num lugar desses, assim, no palácio desse rei, apesar que muitas coisas não se entendiam durante a história de Purim, mas no final tudo, não só que tudo terminou bem, mas tudo se transformou, venaforro. Sim, esse mês de Adar tem essa força de transformação, de justo a coisa que ia ser algo ruim, ela mesma se transformou em uma coisa boa. Isso a gente vê a força de Hashem. Sim, que por mais que as pessoas vão tentando, sim, você vê o domínio de Hashem no mundo, que por mais que a mesma arma que usaram para ir contra o povo de Hashem e causar mal no mundo, Hashem pega essa mesma arma e usa contra as pessoas que querem o mal. Isso a gente vê quanto que Deus, sim, durante toda a nossa história, a gente nunca pode perder a esperança. Que no final das contas, Deus está por trás de tudo, por mais que tem pessoas maus, tem pessoas que estão causando sofrimento no mundo para pessoas, para nações, mas no final das contas, Hashem está por trás dos bastidores, e aquilo que a pessoa vai usar para o mal, se Hashem quer que isso aconteça para o bem, a própria arma que vai para o mal, venaforro, vai se transformar por bem, e de algo que aparentemente será uma tragédia, isso vai ser um grande milagre, uma grande vitória. Bezat Hashem, a gente está no momento agora de guerra aqui em Israel, um momento de muito sofrimento para muitas pessoas, ainda tem reféns que estão lá, que a gente não tem notícias deles, o que está acontecendo com eles, crianças, pessoas estão passando por situações terríveis. Bezat Hashem, que tudo se reverta
para o bem, que em breve temos somente boas notícias. Nesse mês de Adar foi um mês de muita Geulah, de salvação, e Bezat Hashem temos somente boas notícias e Geulah Bekarov. Amém.